olá amiga, tudo bem? Eu sou Carlos Manuel e o tema de hoje tem como título Um Passeio pelo Futuro, parte 2. Aqui nós estamos dando sequência ao capítulo 2 do livro de Daniel. Nós fizemos desse capítulo 2 temas, Um Passeio pelo Futuro, parte 1 e agora Um Passeio pelo Futuro, parte 2. Por conta que esse capítulo é um pouco longo, aí eu tive que dividi-lo em duas partes. E amigos, nós estamos estudando este livro aqui, A Maior Esperança, Prepare-se para uma Vida Nova. Ele foi escrito pelo Diogo Cavalcante, que é teólogo e também jornalista, e também pelo pastor Luiz Gonçalves, que é o apresentador do programa Arena do Futuro na TV Novo Tempo. Então, vamos começar aqui o tema Um Passeio pelo Futuro, parte 2, aqui no livro 2, capítulo 2 de Daniel. Mas antes vamos fazer uma recapitulação do tema 1, Um Passeio pelo Futuro, parte 1. Ali nós aprendemos que no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, este teve um sonho. E quando ele acordou, ele tentou lembrar do sonho, mas não conseguiu. Então ele ficou perturbado com aquela situação. Então mandou chamar até a sua presença os sábios e encantadores e astrólogos de Babilônia. E quando eles chegam à presença do rei, o rei disse a eles: eu tive um sonho e quero que vocês me digam qual é o sonho e a sua interpretação. Então eles disseram ao rei: diga a nós qual é o sonho, que nós te diremos qual é a sua interpretação. Então o rei notou ali que eles queriam ganhar tempo, para que com esse tempo o rei assim poderia desistir dessa ideia. Mas o rei não desistiu. O rei disse ainda para eles assim: olha, é o seguinte, se vocês não me disserem o que significa o sonho e a sua interpretação, eu vou mandar matar todos vocês. Então eles disseram ao rei: o rei, o que o senhor exige, nem encantador, nem mago, nem astrólogo, não tem como adivinhar e interpretar, pois nunca houve rei tão grande e poderoso que exigisse tal coisa de um mago, encantador ou feiticeiro. Então o rei ficou furioso com essa resposta e mandou então exterminá-los, todos os sábios de Babilônia. E Arioque, o chefe da guarda, foi incumbido para os destruí-los. Mas observe algo: Daniel era também um sábio em Babilônia, e Daniel também ia ser morto. Então Daniel se aproxima de Arioque e pergunta a Arioque: por que tão severo assim o decreto do rei? E Arioque então conta toda a situação para Daniel. Então Daniel pede para que Arioque leve ele até a presença do rei, e Arioque os levou. Estando diante do rei, Daniel pede um tempo ao rei, e o rei então dá um tempo a Daniel, para que com esse tempo Daniel pudesse assim revelar os mistérios do sonho ao rei. E Daniel vai e se reúne com seus amigos e pede para que eles orassem juntos. Enquanto eles estavam ali orando, Deus vem e revela os mistérios do sonho a Daniel. Então Daniel vem, volta e se apresenta diante do rei de novo. E aqui no versículo 31 até o 35 diz assim: tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário resplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadrinhos de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e o esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Uau, que história impressionante! O que significa tudo isto? Aqui Daniel disse que enquanto o rei estava olhando em suas visões, ele viu diante dele uma grande, terrível, extraordinária estátua, e ele disse que a cabeça da estátua era de fino ouro, o peito e os braços era de prata, o ventre e os quadrinhos era de bronze, e as pernas era de ferro, e os pés e os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro. E enquanto ele estava olhando ali, disse que uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos e foi lançada sobre os pés da estátua, e a derrubou, destruiu, esmiuçou. Amigos, o que significa
tudo isso. Então, faz o seguinte, se você estiver sentado aí, coloque o cinto, e se você estiver em pé, sente também, coloque o cinto e relaxe a alma, e muitas horas nesta calma. Entenda por quê? Porque o reino de ouro aqui é Babilônia, e Babilônia reinou a partir do ano 605 a 531 a.C. O reino de prata aqui é o Medo-Persas. Os Medo-Persas reinou a partir do ano 531 até 331 a.C. E o reino aqui de bronze é a Grécia de Alexandre o Grande. A Grécia reinou a partir do ano 331 a 168 a.C. E o reinado das pernas de ferro foi Roma Imperial. Roma Imperial reinou a partir do ano 168 a.C. e também reinou um pouco depois de Cristo, até o ano 476 depois de Cristo. Uau! Que impressionante, não é mesmo? Mas agora vamos entender o que significa a pedra. Aquela pedra que enquanto o rei estava olhando para a estátua, ela foi cortada sem auxílios de mãos e foi lançada sobre os pés da estátua e derrubou a estátua. E também vamos descobrir o que significa os dedos, os pés e os artérios da estátua. Então vamos aqui para o versículo 41 até o 43. Quando é o que viste dos pés e dos artérios, em parte de ferro e em parte de óleo, de barro, de óleo, de oleiro, melhor dizendo, e em parte de ferro, será esse o reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Como os artérios dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quando é o que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Amigo, o que significa esses dedos, esses pés aqui, que era em parte de ferro e em parte de barro, e diz que por um lado esse reino seria forte, mas por um outro lado seria frágil, e eles iam se misturar em casamento, tentar se ligar em casamento, mas assim como o ferro não se mistura com o barro, eles iam tentar, mas não ia dar certo, não ia conseguir, as tentativas iam ser frustradas. Amigos, esse quinto reino aqui, esse quinto império, é a Europa em toda a sua extensão territorial, ou seja, ao longo do tempo houve várias tentativas para tentar unificar a Europa e assim formar a Europa no Império Mundial. Por exemplo, a rainha Vitória da Inglaterra de 1814 a 1918 foi a mãe e vó de quase todos os reis da Europa. Também, ali a partir da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, os reis da Espanha, Portugal, Itália, Dinamarca, Noruega, etc., eram primos, irmãos e tios e avós. Então, eles tentou fazer com isso, tentar unificar a Europa e torná-la no Império Mundial, mas não conseguiu. E como que eles faziam isto? Era assim, por exemplo, o rei de Portugal casava sua filha com o filho do rei da Inglaterra e assim tentavam se ligar em casamento, mas não deu certo, assim como Daniel disse que por um lado o reino seria forte, mas por outro lado seria frágil, e assim como o barro junto do ferro não consegue se ligar por muito tempo. Exemplo, se você pega um barro que está grudado junto com o barro pode estar seco, mas se você joga água, ele amolece, e ali você tem como tirar o ferro grudado junto do barro. E assim, então, esses reinos tentaram fazer várias tentativas para tentar unificar a Europa, mas não conseguiu. Exemplo, o próprio Hitler também tentou, Carlos Magno tentou, enfim, foi tantos personagens que tentaram unificar a Europa e assim formar a Europa no Império Mundial, mas nenhum conseguiram. Então, a profecia aqui foi fiel, ou seja, uma parte da estátua já se cumpriu. O reinado de ouro, Babilônia, o reinado de prata, os Medo-Persas, o reinado de bronze, a Grécia, o reinado das pernas de ferro, Roma Imperial, todos esses já passou. Então hoje nós estamos vivendo no período dos pés da estátua, no período dos dedos da estátua. Mas o que vai acontecer enquanto nós estivermos vivendo nesse período? Dos pés, dos dedos, que é toda essa expansão territorial
da Europa. Aqui no versículo 45 diz o seguinte, 44 melhor dizendo: mas nos dias desses reinos, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Amigo, aqui está dizendo que nos dias desses reinos, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, mas ele vai fazer o que com esses outros reinos? Vai esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Ou seja, Deus aqui está revelando através de Daniel que no período desses reinos, o Deus do céu vai levantar um reino que nunca mais vai passar, e esse reino será entregue nas mãos do povo de Deus, mas esse novo reino vai destruir todos esses outros reinos. Que reino é esse, amigo? Este novo reino que jamais passará e jamais será entregue nas mãos de outro povo. Amigos, este reino aqui é o reino dos céus, pois lá em Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso, Cristo diz o seguinte: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Aqui Cristo disse: venha o teu reino, ou seja, muito em breve, o reino de Cristo, que é a segunda vinda de Cristo, será estabelecido, e o povo de Deus vai receber este reino das mãos de Cristo, e vão ser coroados por Cristo. Amém? Aleluia! Maranata! Vem, Senhor Jesus. Amigos, então este é o momento de você se preparar, este é o momento de você se colocar, colocar a sua vida diante de Cristo, diante das mãos de Cristo, para que Cristo assim, ele molde a sua vida, molde o seu caráter, e você esteja então preparado para receber este novo reino das mãos de Cristo. Por conta de quê? Por conta que um dia esse reino, essa terra era perfeita, mas os nossos pais pecou, então eles perderam o domínio desta terra, e essa terra então ficou sendo dominada pelo inimigo, por Satanás, pois lá no deserto da tentação, ele se aproximou um dia de Cristo, e disse assim para Cristo, levou Cristo até um alto monte, e disse a ele: olha para todos esses reinos, e a glória deles, olha aqui Jesus, se você se prostrar diante de mim, eu te dou todos eles para você. Então o próprio Satanás revelou aqui que esses reinos estão no domínio dele, entendeu? Mas aqui diz que um dia um novo reino vai ser estabelecido, e todos esses reinos que estão no domínio do inimigo vai ser destruído. Então, amigo, se prepare agora, coloque-se diante de Cristo. Lembre-se que eu falei para você sentar e colocar o cinto e relaxar a sua alma, e muitas horas nesta calma, é por conta disso. Agora vamos ler o versículo 45, que tem algo aqui muito interessante ainda aqui para nós. Diz assim: como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Ou seja, aqui diz que quando o rei estava olhando para aquela grande estátua, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos e foi lançada sobre os pés da estátua, e a esmiuçou e destruiu a estátua. Amigo, o que significa esta pedra? O que é esta pedra? Esta pedra é Cristo, pois Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, Paulo diz assim: a pedra é Cristo. Amigo, Cristo prometeu lá em João 14 e preparar morada, e quando essas moradas estivessem preparadas, ele ia voltar, para que onde ele estivesse seria também os filhos de Deus. Então se prepare, amigo, que muito em breve Cristo voltará, as promessas de Cristo se cumprirá. Cristo é fiel, assim como metade da profecia da estátua, daquela imagem, já se cumpriu. Ou seja, Babilônia já passou, Medo-Pérsia já passou, Grécia já passou, Roma já passou. Hoje nós estamos vivendo no período dos dedos, dos artérios, dos países europeus. Então, amigo, mas diz que nesse tempo o reino dos céus vai ser estabelecido e jamais será entregue na mão de outros povos. E diz que vai destruir todos esses reinos, mas o reino dos céus vai ser entregue nas mãos do povo de Deus, e o povo de Deus ali vai ter vida abundante e vida eterna para sempre ao lado de Cristo. Amém? Glória a Deus. Ele diz assim, ó: o grande Deus fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer futuramente, certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Ou seja, aqui Daniel tem um passeio completo pelo futuro.
Amigo, se prepare então que muito em breve esse reino vai ser estabelecido. Você almeja também tomar posse desse novo reino? Você almeja viver nesse novo reino ao lado de Cristo? Se você almeja isso, me permita neste momento lhe dirigir uma oração. Querido Deus, exaltado e glorificado é o teu nome. Pai, eu entrego cada amigo ouvinte neste momento nas tuas mãos. Senhor, os livros do mal e os preenche do seu Santo Espírito e os prepare a cada um, Pai, para o teu novo reino, que seja feito segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza.